Bom dia, amigos. Estamos abrindo o preliminar. A imagem do futebol aqui pela Bandeirantes. Todos os sábados, você já sabe, 11 horas da manhã, temos encontro marcado com você na tela do Timaço. E hoje vamos falar sobre a eleição à presidência do Grêmio, que está muito perto, no próximo sábado. Vai ocorrer entre Romildo Bolzan Júnior e Homero Bellini Júnior. 4 contra 5, chapa 4 contra a chapa 5. A eleição é no dia 18, primeira eleição na Arena. Vamos repercutir também, por que não, as vitórias do Grêmio contra o Sport Recife. Era imperioso ganhar para entrar no G4. Depois, no dia subsequente, jogaria o Atlético Mineiro, que empatou com o Fluminense, e o Grêmio se manteve no G4 e hoje pode passar o Internacional se ganhar do Palmeiras lá em São Paulo. Vamos repercutir também o vexame do Internacional diante da Chapecoense em Chapecó. Catarinenses que aplicaram uma impiedosa goleada de 5-0 no Colorado. O Inter já tinha tomado 5 do São Caetano, quando estava entra, não entra na Libertadores. Muricy treinava o Internacional, Tite treinava o São Caetano. Eu até brinquei ontem nos donos da bola, já 2 candidatos à presidência do Internacional tomaram 5. Quer dizer, quem não tiver pecado, que joga a primeira pedra. O Pífero tomou do São Caetano e na quinta-feira o Marcelo Medeiros tomou da Chapecoense. Tomou, que eu digo, estava no grupo, né? E vamos projetar os jogos da dupla Grenal nesse final de semana. O Grêmio joga hoje, 9 da noite, contra o Palmeiras, no Pacaembu, e o Inter amanhã contra o Fluminense, jogo tenso. Qualquer dos técnicos que perder vai cair, ou pode cair, Abel e Cristóvão. O Cristóvão chegou a dizer, tem horas que eu quero entrar em campo e ajudar os jogadores. Que é isso? Conosco no programa, Odorico Roman, candidato à vice-presidência na chapa do Romildo Bolzan Júnior, chapa 4. Ayrton Ruschel, candidato à vice-presidência da chapa de Homero Bellini Júnior, chapa 5. José Aldo Pinheiro, uma das vozes mais marcantes do rádio brasileiro, narrador da Rádio Bandeirantes AM 640. Participam, então, dessa edição do Preliminar. Primeiro, eu já quero liberar a palavra aí, para que os 2 candidatos digam por que concorrem, por que aceitam integrar um conselho de administração. Os conselhos de administração têm participação ativa, não tem? Vou deixar que vocês falem no início do programa, ao bel prazer. Odorico, pode ser? Bom dia, ouvintes do programa. Saudação especial aos torcedores do Grêmio. A pergunta sobre por que concorrer, estávamos colaborando já na gestão do presidente Fábio Koff, que continua na chapa como vice-presidente de futebol, e fomos convidados para continuar. Entendemos que ainda existem coisas que podemos contribuir. O caminho está sendo feito. Essa gestão atual conseguiu conquistar várias coisas importantes para o Grêmio, notadamente na área administrativa, na área de gestão, na área da arena. No futebol estamos também com um trabalho muito consistente na base, que nos próximos anos vão mostrar isso. E estamos no Conselho de Administração, depende muito da característica. O presidente Fábio Koff abre espaço para participações, abre espaço para sugestões e trabalhos e efetivamente o Conselho de Administração do presidente trabalha. Ayrton Ruschel. Que no primeiro momento começo cumprimentando meu amigo, o gremista da bancada, né? O Roman, sucesso aí na campanha, manda um abraço para o Romildo, por quem tem uma estima muito grande. Mas nós, um abraço a vocês, né? Que delicadeza. Mas nós pretendemos vencer a eleição e nós queremos fazer alguma coisa diferente. E quando eu digo que o doutor Homero ele tem a vontade política de fazê-lo, é porque o Grêmio tem um instrumento de gestão mais moderno que existe. O Grêmio tem um modelo criado pelo seu conselho, pelo seu estatuto, em 2005, que é um conselho de administração, para qual nós seremos eleitos. Eu espero que seja eu e não meu querido amigo Roman. Um modelo de administração com conselho, ou seja, tu tem um instrumento moderno de gestão, onde 6 pessoas ajudam o presidente a decidir, ajudam o presidente a pensar as questões macro, e depois disso, uma linha de 6 diretores executivos profissionais a modernizar a gestão. O que é aceitei esse desafio, doutor Homero, porque o que tem visto nas últimas gestões, e inclusive na que se encerra, não se vê uma participação efetiva dos conselhos de administração funcionando como tal. Se vê um sistema presidencialismo, como sempre foi,
né? Abrindo mão de talentos que fazem parte disso. Então, será, Rec, para nós largarmos assim, a vontade política de enfrentar as questões macro que o Grêmio precisa e que são jogadas de gestão a gestão e nunca são enfrentadas. Vocês agora pode fazer a parte à vontade, é debate, não tem problema nenhum. Zé Aldo Pinheiro quer fazer a primeira? Tem uma questão que vale para os dois, Rec. A administração atual trabalha com uma ideia de que é fundamental para dar uma ideia de pertencimento ao torcedor a compra da arena. O candidato à presidência pela oposição tem dito que não sabe bem quais os efeitos disso, que comprar a arena tem um custo e que não está muito claro, ele não tem muito clara essa vantagem da compra da arena. Então eu queria ouvir dos dois sobre isso. Pode começar. Quer falar primeiro a gestão ou falo a contradita? Não tem problema. Eu posso sair falando na frente para que depois ele possa até dar a palavra oficial. Primeiro, nós sabemos, o Dorico pode depois nos complementar, existem 2 empresas contratadas, habilitadas a dar substrato na análise desses contratos, fazendo essa política de gestão. Como comprar? Essas empresas são contratadas, pelo Grêmio. Evidentemente que todos nós gremistas queremos comprar a arena. O que nós temos dito e temos obrigação, um direito respeitoso e de responsabilidade de dizer, queremos comprar a arena, estamos acompanhando, conhecemos os contratos e tão logo ganhemos a eleição, vamos tomar contato com as negociações, com o que está entabulado para que a gente dê sequência a isso. Agora, tem que ter esse cuidado, lógico, a arena deu quase 50 milhões de prejuízo o ano passado. Então, quando tu vais comprar, se tu vais comprar, quando tu foi comprar teu imóvel, tu foi ver se ele não tinha ônus, tu foi ver quanto é que era a prestação, quanto é que era o IPTU dele, para que tu pudesse fazer um levantamento da situação. E é isso, e tão somente isso, para que não sejamos levianos e sejamos responsáveis, que o presidente Homero está dizendo em relação à compra da arena. Vocês não têm, então, convicção de que comprar a arena seja um bom negócio? Não. Só para complementar, então, Rodrigo, antes de passar a palavra. Não, nós queremos comprar a arena. O que não estamos dizendo é que vamos comprar, assinar em bom. Onde é que assina? Não. Haverá uma continuidade de negociação extremamente, com muita responsabilidade para fazer. Mas o Grêmio vai comprar a arena, assim, seja com a gestão do Dr. Romildo, seja com a gestão do Dr. Homero. Ô, Dorico. Eu quero fazer um reparo apenas quando, obviamente, para fins de entendimento do público, se diz comprar a arena. Na verdade... A gestão. Nós estamos falando da gestão da arena. Por quê? Já no terceiro aditivo que foi negociado por essa gestão, pelo presidente Fábio Koff, se estabeleceu algumas diferenças em relação ao que era antes. O Grêmio iria entregar o Olímpico pelo contrato original e ficaria praticamente sem patrimônio nenhum. O que se conseguiu no terceiro aditivo é que no momento da troca de ativos, a arena, edifício, o terreno da arena, onde está posicionada a arena, serão patrimônio do Grêmio. O que não é do Grêmio é o direito de exploração, o direito de superfície que foi cedido para a Arena Porto Alegrense. O que nós estamos negociando, que o presidente Koff está negociando, é o retorno da gestão da Arena para o Grêmio, e isso é fundamental. Por que eu digo que é fundamental? Por uma questão, nós que estamos no dia a dia, e estamos bem cientes do que acontece, o relacionamento com o sócio sofre continuidade com isso, sofre dificuldades de enfrentamento, de melhorar condições para o associado, de fazer campanhas, porque existem, queiramos ou não, existem interesses conflitantes. Por que a Arena Porto Alegrense facilitaria, por exemplo, um check-in ou um check-out, se ela tem cadeiras Gold para vender, que são mais caras do que uma do Quarto Anel, tem cadeiras Gramado para vender. Então, são interesses econômicos que sempre estão presentes numa relação comercial e que tornam difícil buscar o que é melhor para o clube, o que é melhor para o associado, porque o clube tem que buscar o que é melhor para o seu associado. E realmente... Ou seja, num jogo de futebol, a Arena concorre com o Grêmio. Porque, em relação ao sócio, tem que repassar um pedaço do Grêmio. Em relação aos ingressos que são dela, ela vende e fica com todo o dinheiro. Realmente, exatamente. A renda dos jogos pertence à Arena Porto Alegrense. Havendo lucro no resultado, na apuração do resultado da Arena, isso retorna para o Grêmio um percentual substancial, mas até o momento não houve esse retorno de nenhuma forma. A gestão tem ônus. Em relação ao que tu perguntasse, a complexidade da negociação, porque veja, nós estamos a 7 dias da eleição. Se fosse uma negociação fácil, já teriam anunciado exatamente porque, lógico, seria uma coisa importante, até como quem tem um plano de gestão, a apresentar já a compra. E exatamente por ela sua seria um lance eleitoral, tu quer dizer? Eu
estou dizendo, exatamente se elas não estão ocorrendo, é exatamente porque ela tem coisas extremamente complexas, né? Ela tem que se medir a responsabilidade, o que impacta isso na gestão do clube. Eu trouxe esse número aqui, pô, o prejuízo da OS no ano passado, então tu vais comprar, e a OS também tem pessoas com expertise gerando aquilo lá. Ayrton, algumas vezes dá a ideia seguinte, que se não for com o presidente Fábio Koff, não sai negócio. Foi o presidente que abriu o caminho, o presidente que negociou, o presidente que chutou a porta, o presidente que disse que a Arena não era do Grêmio, colocou o bode na sala e que agora precisa continuar para terminar essa encrenca toda que o presidente Odoni colocou o Grêmio. Mas por quê? Que bom que tu esclareça isso, porque nós devemos esclarecer por que existiria, porque só o presidente poderia comprar a Arena. Não, quem quer comprar a Arena, quem quer comprar a Arena é o Grêmio. Quem quer comprar a Arena é o seu torcedor. Quem quer comprar são os 8 milhões de torcedores espalhados pelo país que querem ser donos na sua totalidade da Arena, REC. Então, isso não é um privilégio da gestão e é um comprometimento da gestão Homero Bellini a aquisição da Arena. Agora, com responsabilidade, sem dúvida alguma, né? Eu quero estabelecer uma diferença fundamental, porque o Grêmio também tinha interesse na entrada do ingresso dos seus sócios na Arena e fez o contrato de cessão onerosa. E o presidente Fábio Koff, pela sua capacidade, pela sua determinação, pelo seu vigor, que é uma pessoa com 83 anos que até recentemente sofreu algum desrespeito em função disso, tem um vigor como poucas pessoas têm, e ele sim negociou a cessão onerosa, reduziu substancialmente, o Grêmio tinha que pagar 42 milhões por ano. 42 milhões por ano é quase 100% do que o Grêmio arrecada com o quadro social e conseguiu reduzir para 18. Quem conseguiria isso? A partir do ano que vem são 18 milhões. E o negócio Arena, a aquisição da gestão da Arena, está muito avançada. Está muito avançada. Desde que foi assinado o terceiro aditivo, já se começou a trabalhar essa questão, através das assessorias contratadas, no escritório jurídico, no escritório de análise econômica, e a conclusão do negócio está por acontecer no sentido de que se monte a proposta, a OAS aceite as condições e isso, claro, vai para o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo do Grêmio é que vai dar a palavra final se as condições negociadas vão ser aceitas pelo clube ou não. Mas, sem dúvida nenhuma, esse assunto está muito adiantado. Agora, é importante. Eu não posso perder o mote, Rec. Primeiro, em relação ao presidente Fábio Koff, a maior admiração que tenho por ele, e corrobora as palavras do Ico, só quero esclarecer que o presidente não é candidato à presidência, até para a tristeza de muitos gremistas, o presidente Koff não é candidato à presidência do Grêmio. Quem é candidato a presidente que ele está representando aqui é o doutor Romildo Bolzan. Então, esse é o primeiro esclarecimento. Segundo, o doutor Fábio, ao abrir mão de participar da gestão, ele está indo para o futebol, segundo o noticio, então ele abre mão dessa questão administrativa. Então, consequentemente, não será ele que seguirá gestando ou gestionando isso aí. Então, nós temos que separar isso, o trabalho que ele fez, e nós, como gremistas, não temos dificuldade nenhuma de reconhecer isso, só vamos esclarecer. O candidato é o doutor Romildo Bolzan e nada contra a saúde, contra o vigor do presidente Fábio Koff, que é reconhecido por todos, e os méritos do presidente ninguém vai tirar, tu pode ter certeza que muito menos eu. Teve um número que o Ruschel apresentou, que o Odorico não chegou a contestar, 50 mil de prejuízos da Arena para a OAS no ano passado, está correto isso? 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. Aí tem que se conhecer os detalhes da negociação. Acontece que esses 50 milhões, eles contemplam o pagamento do financiamento. O financiamento foi contratado com um sistema de amortização constante, ou seja, se paga o capital, uma parcela, 1/7, 1/8 do capital, e o juro total que incide. Então, o juro é decrescente porque o capital vai reduzindo o valor devido. Na negociação que está sendo feita, o pagamento do financiamento continua como atribuição da OAS. O Grêmio não vai assumir financiamento nenhum com o banco, isso tem que ficar claro. Mas o momento de se conhecer esses detalhes é no momento que estiver concluído e o valor e o documento for remetido ao Conselho. Só para que não pareça que eu tenha soltado um dado aqui, né? Ele confirma o dado, tá? Só para não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou pedindo que seja uma análise. Veja, o Grêmio apresentou um determinado momento 70, 80 milhões no nosso prejuízo, e pode me corrigir no primeiro ano. O Grêmio.
O déficit de 89 milhões. O déficit de 89 milhões. Imagina para tu assumires assim aleatoriamente uma gestão que também assumiu 50. É esse cuidado que eu estou dizendo, é este recato, só para que saibam que a gente tem muito cuidado com as questões do Grêmio. Mas insisto, e ele é imperativo e ele é definitivo. A arena será adquirida pelo Grêmio, seja pela gestão atual, seja pela gestão que vai assumir, que se Deus quiser seremos nós. O que o Homero Bellini disse, Zé Aldo, só para ficar bem claro, a respeito do Dr. Fábio Koff, que o Odorico disse que houve um desrespeito com o presidente, eu entendi. Eu não tinha ouvido na hora, eu estava ouvindo o seu programa que apresentou no dia do primeiro turno, depois eu fui ouvir o que efetivamente o Homero tinha dito. Olha, o presidente vai ser visto em futebol, mas vai viajar muito pouco. O presidente vai meio que administrar o futebol, mas não vai ter o mesmo fôlego, porque já tem uma certa idade e tal, né? Não vai ter o mesmo fôlego. Eu entendi o que o Homero quis dizer. Até porque eu quero chegar aos 80 E ele o fez de uma forma respeitosa, respeitando a história do presidente Fábio Koff, respeitando o cidadão Fábio Koff, respeitando o presidente Fábio Koff. Insisto, tentar trazer essa discussão do Homero com o Koff, isto sim é jogada eleitoral, se tu vais me perdoar, Zé Aldo, porque o presidente Fábio Koff não é o candidato, o presidente Fábio Koff é o presidente de todos nós, mas ele não é o candidato, ele optou, ele teve a opção de continuar, de buscar a sua reeleição e talvez se reeleger com larga e larga, mas ele não o fez. Ele optou por não ser presidente. Então, nós não estamos discutindo aqui, eu vim defender aqui o meu candidato, que vai enfrentar o prefeito Romildo Bolzan, que hoje é o candidato, e vamos discutir as ideias que nós temos plano de gestão. Temos cobrado o plano de gestão do nosso candidato que não veio, faltam 7 dias para começar a eleição e nós não conhecemos o nosso. Nós fomos para a internet, nós publicamos, nós fomos para as redes sociais, nós distribuímos para o torcedor, saíram os cards semanalmente, nós assumimos a condição de fazer uma candidatura se comprometendo com os nossos projetos. E ao fazermos isso, fizemos isso antes, como é uma candidatura, REC, que não é contra ninguém, não é que A que quer ser candidato para ser contra B, B contra C, como um passado muito recente do Grêmio. A candidatura do Homero foi a primeira a ser lançada quando nem sabíamos quem seria o outro candidato. Portanto, ela é uma candidatura pro Grêmio. Ela não é uma candidatura contra A ou contra B. Então, eu convido todo torcedor que quiser, entre nas redes sociais, a nossa campanha Grêmio para Todos, no Twitter, no Facebook, tem todas as nossas ideias publicadas. Esse é o nosso comprometimento com o torcedor. É inédito, REC, um comprometimento antes de gestão para ser cobrado durante a gestão é inédito. Bom, deixa a pergunta para depois. Quer falar, Rodrigo? Eu ia chamar o intervalo, mas eu garanto a palavra para tirar a volta. Pode ser? Até para não ter que te cortar na metade, porque senão daqui a pouco eles me cortam aqui. Zé Aldo, quer deixar uma pergunta também no ar? O candidato Homero Bellini e os seus companheiros de chapa falam muito em marketing. Eu gostaria de saber o que tem de diferente do marketing deles para o marketing que se faz agora. Muito bem, e o Odorico volta com a palavra segurada, até porque o Ayrton falou um pouquinho a mais e tal, eu não quero fazer nem. Ele disse que não tinha tempo, né? Que sofrer a parte. Não, se ele não me apartiu é porque ele esperou. Não, mas é que eu não te cortei, cortei ele quando quis falar. A seguir, vamos falar também da vitória do Grêmio contra o Sport 2-0 na Arena, do vexame do Internacional diante da Chapecoense. Tomou 5 lá na Arena Condá. Já voltamos.